amigo. Tá começando mais um episódio do podcast de A a Z, o maior podcast de relações do Brasil. E hoje um episódio especial. Para você que me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou adepto a algumas filosofias de vida. Dentre elas, o estoicismo é uma delas. E eu trouxe uma pessoa aqui hoje que tem especialização nisso, na filosofia estoica, mas além disso é psicanalista e também teólogo, com algumas especializações em neurociência, filosofia estoica. Então hoje eu estou aqui, uma honra e um prazer conversar com Alex Andrade. Irmão, muito obrigado por você ter aceitado o convite, por você estar aqui com a gente batendo papo. É uma honra muito grande ter você aqui, de verdade, viu? Bruno, eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz, muito honrado por poder estar aqui com você nesse bate-papo, como você bem falou, né? Esse momento de aprendizado e de troca. Eu acho que a vida é isso, né? A gente aprendendo com um, com o outro. E é isso, vamos trocar muito aqui no Isso dia aí. de hoje. Desculpa te interromper, Imagine. só para eu falar dos patrocinadores, dos nossos colaboradores, das pessoas que fazem o programa acontecer. Então, queria agradecer a El Rei por ceder a roupa, né? Para mim fazer o programa, para mim estar bem vestido aqui para os convidados, né? E também nas minhas redes sociais, está comigo desde 2016. Então, muito obrigado. Se você quiser boné, roupas, né, calças, moletons de qualidade, vai estar o link deles aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês adquirirem uma peça de roupa deles. E também queria agradecer o nosso patrocinador oficial, que é a Cadeiras Brasil Tropical, né, que está com a gente nesse sonho, que comprou essa ideia e está comigo nessa parceria desde o início, né? Se você quer uma cadeira de sol, um guarda-sol, uma cadeira de praia, quer dizer, né? Um guarda-sol, ombrelone, espreguiçadeiras, carrinhos de praia, qualquer coisa personalizado com a sua empresa ou com o seu logo, entre em contato com a Cadeiras Brasil Tropical. Eles estão há mais de 20 anos no mercado, né? Um galpão próprio em Guarulhos, sempre trabalhando com qualidade dos seus produtos. Se você já foi em algum quiosque ali da região do Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, você já sentou numa cadeira da Brasil Tropical. Então, entra aqui também na descrição do vídeo, vai estar o site deles para você entrar em contato, perguntar o preço, fazer lá a sua oferta para eles poderem fazer uma cadeira personalizada para você. E é isso, irmão. Eu tô muito feliz aqui de verdade. Eu sou uma pessoa muito humana e quando eu quis criar esse podcast, eu quis criar para eu poder me conectar com as pessoas, para eu poder criar relações, para eu poder conhecer as pessoas a fundo, né? Como tudo na vida, a gente tem algumas decepções, como a gente também tem algumas surpresas, e eu queria começar esse bate-papo falando exatamente isso, que por mais que eu estou te conhecendo pessoalmente agora, a nossa troca que a gente teve já esses dias antes, que antecederam esse podcast, cara, foram de uma grande valia pra mim. Porque você não faz ideia o quanto, pra mim, que tô começando agora, um cara que tá se esforçando, se matando aí sozinho, ter uma receptividade sua, de uma pessoa que já vem trabalhando com isso há muito tempo, uma pessoa que é referência em alguns pontos pra mim, como o comportamento humano, como a neurociência, que é uma coisa que eu amo também. É gratificante demais ter recebido esse seu contato, ter recebido essa sua troca desde o início. Então, eu queria te agradecer e dizer que eu tô muito feliz aqui com a sua presença, de verdade. E eu de estar com você, né, Bruno? Além da sua simpatia e de ver o quão você é dedicado no seu trabalho. Pude ver, sim, nas suas redes sociais, como você é compromissado com o podcast, e mais do que com o podcast, com a vida. Sim. E que nós precisamos nos dias de hoje são pessoas compromissadas e com uma visão minimamente correta a respeito da vida. Hoje nós temos vivido momentos onde tudo está tão distorcido, onde os valores da vida significa ou se baseia naquilo que eu tenho. Sim. E não é bem por aí, né? A gente tem uma vida só e muitas vezes as pessoas dizem, já que eu tenho uma vida só, deixa eu viver de qualquer jeito, deixa eu fazer tudo o que quero. Então, muitas vezes ela acaba sendo não livre, mas escrava Isso. dos seus próprios desejos, das suas próprias compulsões, né? Isso é verdade, eu concordo. Hoje em dia o mundo tá tão, como eu posso dizer, bagunçado em relação aos ideais. As pessoas, elas cada vez mais estão se ficando individualistas ao ponto de não criar conexões e esquecer do outro, né? Então eu Uhum. busco mesmo trabalhar para trazer essa mensagem para as pessoas de comunhão, né? De partilha, de amor ao próximo, de amor a si próprio, porque eu acho que quando você consegue ser um ser humano melhor para o outro, é um grande indício de que você está sendo um ser humano melhor para você.
Então, eu busco isso, eu busco essa é a minha luta diária, em trazer informações para as pessoas, trazer convidados com bastante conteúdo para que eu possa aprender junto com todos que aqui nos assistem, né? Para um mundo melhor, que as pessoas possam ter uma visão melhor sobre si e sobre o outro, né? Então, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que E agradeço. para começar esse bate-papo, eu acho nada melhor do que você explicar um pouco pra gente, né? Quem é o Alex, como começou, por que você caiu nisso, como virou psicanalista, teólogo, por que isso? Quem foi o Alex antes e quem é o Alex hoje? Cara, o Alex é uma longa história, mas eu vou resumir para você entender. Eu sou o filho mais velho da Dona Maísa, falecida já há cerca de 8 anos, com mais 4 irmãos, e filho do seu Antônio, seu Chimba. Tivemos uma vida, posso dizer que difícil, complicada. Carreguei durante muito tempo na minha vida, dentro de um período da minha vida, da minha família, uma família totalmente disfuncional, mas disfuncional mesmo. Imagine a disfuncionalidade na prática. Foi o que nós vivemos, ao ponto de que, com o passar dos anos, eu precisei me redescobrir. Eu já carregava dentro de mim traumas, medos, inseguranças, devido à historicidade daquilo que eu vivi dentro da minha vida, na minha infância. E muito cedo, eu tive no coração, literalmente, um chamado para ouvir a palavra de Deus, para entender a palavra de Deus. Fui para o seminário muito cedo, fiz, na realidade, 2 seminários, né? Fiz um primeiro seminário muito novo, depois fiz um seminário alemão, protestante, e fui pastor durante 16 anos da Igreja Batista. E a partir dali, eu vi que eu poderia entregar mais. O desejo de conhecer o ser humano, eu conhecia a partir daquilo que Deus me apresentava através das Escrituras, como filho, como criaturas, pessoas que precisavam de um encontro legítimo com Ele. E comecei a amar as Escrituras de uma maneira tão grandiosa, onde no seminário a gente foi para as raízes, a gente foi para o hebraico, a gente foi para o grego, Olha que foi uma interessante. coisa bem aprofundada, né? Foram 8 anos de teologia nos 2 seminários. Mas aí eu sempre esbarrava e via o seguinte: sempre tem um olhar da parte de Deus para o ser humano. Mas como o ser humano se enxerga? E eu vi uma lacuna dentro disso, dentro desse. O que dificulta, o que faz com que muitas vezes o ser humano não se enxergue, não entenda Deus, não tenha Deus como referência, como pai? Por que muitas vezes olhar para Deus é algo tão abstrato, sendo que Deus é muito mais real para mim, ele é mais real para mim do que você que está aqui na minha frente. Sim. Essa ideia de saber que daquilo que é verdadeiro, daquilo que é sublime, daquilo que criou todas as coisas, ele testificado no coração dos seus filhos, daqueles que o conhecem, ele se torna muito mais real do que algo tangível, algo que pode ser pego. E eu percebi que muitos homens, e eu mesmo, carregava traumas, conhecia sobre Deus, mas como que eu vou lidar com as minhas dores? Como que eu vou lidar com as minhas feridas? Como que eu vou lidar com aquilo que é mais íntimo dentro de mim? E dentro do seminário a gente estudou filosofia, né? A filosofia clássica. É, só trazendo uma correção, eu tenho feito, estudado e me aprofundado na estoica agora. Mas a formação é filosofia clássica. Filosofia clássica. Sim. E dentro dessa filosofia, eu comecei a encontrar e ver essa questão de como o ser humano, né, de como o ser humano se olha, como o ser humano se vê, como ele se enxerga com as suas mazelas. E através de, principalmente, os grandes nomes da filosofia eclesiástica, né, ou escolástica, que a gente gosta de dizer, que é São Tomás de Agostinho, Tomás de Agostinho, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, entre outros, a gente conseguiu pegar aquela visão de que da igreja, o como que a igreja se comportava e o como que esses homens usavam não a igreja, mas usavam a filosofia para fazer com que houvesse uma coesão, porque eles foram eclesiásticos, eles traziam, né? Existe as confissões de Santo Agostinho, Sim. é algo divino, é algo maravilhoso. Ela faz parte de todo currículo obrigatório de todo seminarista estudar, e é um filósofo.
né? Embora ele tivesse incluso dentro da igreja, mas era um filósofo. E aí, com isso me despertou muito. Após isso, eu falei, não, eu preciso buscar mais. Aí eu fui estudar psicanálise. Só que a psicanálise tem uma ambiguidade, tem um paradoxo aí da psicanálise, porque nós nos deparamos com dois viés muito fortes. Existem vários, mas a de Freud, Sim. né, onde eu propriamente consigo atribuir muita coisa interessante, mas descarto muitas coisas de toda os artigos de Freud, Muito né? psicanalista que eu já conversei fala a mesma coisa. Exatamente. E aí eu fui para Jung, onde Jung ele tem uma visão do transcendente, e inclusive ele menciona muitos dos filósofos estoicos, muitos dos filósofos clássicos, muitos dos filósofos eclesiásticos. Então, quando ele fez, eu vi isso, eu pude perceber em Jung, abrilhantou meus olhos. Eu falei, é isso Esse é o daqui. caminho. Esse é o caminho. E a visão que ele tem, tanto a questão dos arquétipos, a visão dessa sombra que todos nós carregamos dentro de nós, que é aquele mal que Freud chama de outra coisa, ele chama das compulsões, chama como ele colocava isso para ser administrado, o como ele mostrava e deixava claro que é, toda a compreensão humana ela vai até um determinado ponto, onde a partir dali é o transcendente. Sim. Existe, precisa ter uma resposta que não é natural, não vem daquilo que a gente consegue perceber, que vem do divino, né? Vem do Criador. E aquilo me fascinou, aquilo me deixou muito, posso dizer, Apaixonado. muito apaixonado, muito com os olhos brilhando naquilo. E eu me aprofundei muito sobre Jung. E aí depois veio, né? Fiz também a certificação do doutor de Tilo Marcilli, fiz a neurociência pela PUC e fui para cima. E ainda estou estudando, né? Até a minha própria terapeuta falou, Alex, chega de estudar. Agora é mais hora de colocar na De colocar em prática, né? prática, Tudo que você vem né? aprendendo. Então, mas aí uma das coisas que me tomou o coração de uns anos para cá, mas me tomou mesmo de uma maneira que parece que até então eu tinha uma lente meio embaçada, era a filosofia estoica. Que para Sou mim, apaixonado. Marco Aurélio, Sêneca, né, Epiteto, então eram homens que eu via, mas não tinha tanto. Mas de repente ele tomou um brilho especial na minha vida, talvez pela maturidade. Com 46 anos a gente começa a pensar na vida e olhar para a vida de uma maneira diferente de quando a gente tem 20, né? Sim. Eu atribuo, pelo menos pra mim, o estoicismo, né? Essa parte do estoicismo de entrar na minha vida, o, a turbulência, né? Quando eu passei por uma fase ruim da minha vida, depressão, tudo, uma coisa absurda, e eu consegui sair dela, consegui compreender ela, o estoicismo fez muito mais sentido pra mim. Sabe? Quando você pega a história, né, de Epicteto, de Zenon lá, tudo, todos os estoicos, as pessoas que trouxeram o estoicismo, trouxeram essa bagagem de perder tudo, chegar no limite, Superação, né? superação. É. E simplesmente falar, tá bom, vou seguir a vida. Não desistir, a persistência naquilo tudo. Então, eu acho que, pelo menos pra mim, o estoicismo ele pegou nesse ponto. Quando eu descobri que existia uma filosofia que falava sobre as dores que eu passei e a recuperação que você pode ter e a transformação que você pode, através dessa sombra, dessa turbulência que teve na sua vida, você se transformar e conseguir transformar a vida dos outros, cara, isso encheu meus olhos de paixão, que nem você falou, e aí eu comecei a querer seguir, estudar mais sobre isso. Até o grande imperador Marco Aurélio, Isso. né, ele diz o seguinte, ele fala que a somatória de todas as dores, todos os medos, todas as afrontas que ele sofreu, fizeram com que ele se tornasse quem ele era. A gente tem uma visão meio equivocada, uma visão, eu gosto sempre de misturar um pouco, você vai ver eu fazendo uma miscelância aqui, junto com a psicanálise, com a questão da filosofia, mas eu gosto de entender que muitas vezes as dores, aquilo que a gente passa, aquilo que a vida nos proporciona de alguma forma, tem a ver com esse estado de transformação do ser humano. Nós, por natureza, a gente quer economizar energia, somos seres preguiçosos. Nós fomos criados para economizar energia, a gente não é para ficar desenvolvendo, criando, estudando. Tanto que você pode ver o índice que tem de pessoas que são adeptas aos estudos, à leitura, e no Brasil cada dia está Tá mais baixa. piorando, né? Tá diminuindo.
porque as pessoas não... E com isso vem o quê? Vem as adversidades, vem as lutas da vida, e muitas vezes nós recorremos ao quê? Nós precisamos de uma métrica para solucionar os nossos problemas. Só que a gente não vai buscar na filosofia, a gente não vai buscar num tratamento psicológico, a gente não vai trabalhar a nossa compreensão de vida com os antigos. Nós vivemos e respondemos a nossa vida mediante as nossas dores. Aquilo que a gente acredita que aprendeu e a gente fala, não, isso foi o que eu aprendi com meu pai. Eu lido a vida desse jeito, eu toco a vida desse jeito. E Marco Aurélio, ele fala muito a respeito disso, que no momento da dor, a primeira coisa que ele fez foi refletir sobre os antigos escritos, que traziam e arremetiam a ideia de experiência de vidas, de pessoas que vivenciaram situações parecidas como a dele e encontraram o norte. Esse processo inteligente, esse processo transformador na vida do ser humano, a partir do momento que a gente está vivendo uma situação, mas a gente olha para a nossa realidade, não com os óculos da nossa dor, não com os óculos dos traumas, né? Até eu mencionei esses dias num outro podcast falando a respeito disso. Um escritor mexicano, ele diz o seguinte, ele fala que ao longo da vida dele, ele passou por muitas dores, muitas dificuldades, mas ele voltou nesses pontos de convergência que dentro da psicanálise a gente chama de trauma, e ele ressignificou cada um desses pontos de dor, porque ele entendeu que a partir da vida dele, daquele momento, ele não ia dar mais respostas automáticas baseado naquelas experiências dolorosas, mas que ele ia dar com um estado de consciência. E esse escritor mexicano, ele fala que na revisão da vida dele, nos acertos das dores e dos medos, ele percebeu que a vida tinha lhe proporcionado muitas coisas maravilhosas, a qual ele não precisava ficar preso àquelas dores. E ele declara o seguinte: vida, nada me deves, né? Eu posso ser feliz daqui, obrigado pelo que você me proporcionou. E essa é a beleza. Quantas vezes a gente levanta já, pô, se tá sol, reclama do sol, Reclama se de tá tudo. frio, a gente não consegue ver a beleza da vida, que hoje nós estamos aqui, Isso mesmo. mas eu não sei se eu chego na minha cidade. É. E, E às o vezes, de repente, pode ser o último momento. E o qual desfrutar da vida? Ter o privilégio de sentar com o Bruno, conversar com o Bruno, olhar nos olhos, na singeleza, na verdade, trocar a experiência que eu carrego e você carrega, essa troca mútua da gente aprender a olhar para a vida de uma maneira diferente, somar na vida de outro ser. É isso Eu acho mesmo. que essa visão de Marco Aurélio, quando ele fala, e para quem já viu a biografia dele, sabe o quanto esse homem passou por situações. Ele resume a maneira, muitas vezes, que a gente olha para a vida, né? Ele traz uma simplicidade na hora que ele fala das adversidades da vida. E o que você falou agora, pra mim faz todo sentido, até me emocionou. A gente não sabe o que vai ser amanhã. Então, por que não ser feliz no que nós temos hoje, né? As pessoas hoje vivem uma vida, que nem você falou, buscando o sol, mas quando o sol chega, eles buscam a nuvem. Elas nunca estão satisfeitas, elas sempre querem algo a mais, algo diferente, né? Então elas vivem baseado no desejo por algo que eu não tenho, algo que eu não possuo, e aquilo que eu não possuo e aquilo que eu não tenho sempre é um sinônimo de felicidade pra mim, e o que eu tenho não vale nada. É. E às vezes a gente busca e luta por tantas coisas, né? Até, você conhece o Clóvis, né, de Barros Filho, ele até fala sobre isso quando ele fala sobre os amores, né? Que ele até fala sobre o amor filia, né? O amor da alegria e o amor de Platão, que é o amor pelo desejo, que ele fala exatamente isso, que às vezes a gente quer tanto uma coisa, ama, acredita que aquilo vai nos trazer felicidade, mas quantos brinquedos, roupas, carro, coisas de valores que a gente acreditava que traria felicidade pra gente se perderam num baú do tempo da nossa vida. Jogados lá, esquecidos, porque a gente acreditou que aquilo nos traria felicidade. Trouxe uma felicidade momentânea, mas logo em seguida a gente queria mais, a gente queria o outro, a gente queria o outro, e não valorizamos aquilo que a gente tem. Você falando isso, você me recorda de um texto de Sêneca, quando Sêneca, por mais... Os filósofos são paradoxais, né? É uma das características dele. Sêneca, ele escreve dizendo o seguinte, que a gente só consegue chegar a um patamar de grandiosidade na vida a partir do momento que a gente aprende a estar contente.
O contentamento nos faz presente no dia de hoje. E a gente só consegue ter algo amanhã quando a gente é presente no dia de hoje. O passado é intocável, é inviolável. O futuro ainda não existe. O que nós temos nas nossas mãos é o hoje. E esse contentamento do hoje vai fazer com que eu construa um futuro diferenciado. Mas quando eu tiro os olhos do presente, eu negligencio o meu dia de hoje e eu não consigo construir nada. Se eu estiver aqui só olhando, amanhã vai ser isso, amanhã vai ser aquilo, e eu não estar presente aqui. Dr. Ítalo Marcilli, né, dentro da certificação, ele fala o seguinte: uma das métricas para todos os terapeutas, ele diz o seguinte: uma das coisas que transforma o cliente, o paciente, é a personalidade do terapeuta. Primeiro porque o terapeuta ele precisa entender que ele está diante de um ser único, com dores únicas, com sentimento, com uma história, com uma vivência única. Padrões de comportamentos podem se repetir entre um e outro, mas a dor é única. Mas também as alegrias, voltando para a cênica, as alegrias e as adversidades são únicas hoje. Amanhã eu tenho outros desafios, mas se eu não aprender a ser contente com o que eu tenho hoje, é impossível eu desfrutar de algo bom, porque o algo bom um dia vai se tornar um dia presente. E se o dia de ontem foi o dia que eu busquei, hoje é o futuro do meu ontem, e eu tenho que me contentar de estar diante do Bruno aqui e falar: poxa, que maravilhoso, que alegria conhecer o Bruno, um cara fantástico. Mas por que que eu consigo vivenciar isso? Porque eu estou instaurado no meu presente. Eu estou vivendo as minhas alegrias, dores, mazelas. Aquilo que eu posso resolver, eu resolvo. O que eu não posso, está nas mãos de Deus. Ele vai me dar uma direção do como fazer, mas é o viver hoje. E o viver hoje é a coisa mais preciosa que a gente pode fazer nessa vida. Cara, você falou agora, você até me emocionou, porque faz todo sentido isso que você falou sobre o contentamento do hoje para uma construção de um futuro melhor. Você falando, eu comecei a lembrar um pouco de uma trajetória disso tudo que a gente tá vivendo. Hoje, tá podendo sentar aqui num podcast, bater um papo com você, é uma coisa que me traz alegria. Eu estou muito contente com tudo isso. E aí me remeteu à lembrança de que há um ano atrás, exatamente nesse mesmo período, em julho, até antes, eu trabalhava como produtor de um outro podcast. E eu me coloquei à disposição para trabalhar ou como produtor de um podcast sem receber R$ 1. Eu larguei tudo. 12 anos que eu trabalhava no hospital, eu larguei tudo para trabalhar de graça. De graça não, em troca do network. Porque eu queria entender como é que funcionava o mundo do podcast, internet, essas coisas. E por muitas vezes me faltava dinheiro para comprar as coisas, porque sem receber nada, fudido, me limitei a uma coisa por causa de um sonho, por causa de um projeto. Mas nunca ninguém me viu triste. Eu sempre estava contente por não ter dinheiro, mas estar ali trabalhando com algo que eu gosto, que eu queria, que eu poderia crescer, que eu poderia aprender muita coisa. E você começou a falar isso, me emocionou por conta disso, porque eu não imaginava que eu abriria meu podcast em 2024, por exemplo. O meu planejamento naquele momento, quando eu larguei tudo para me entregar, para trabalhar de graça, era: eu vou trabalhar uns 2, 3 anos como produtor, vou entender como é que funciona. Se der, eu abro meu podcast em 2026. E as coisas caminharam tão rápido que eu abri 2 anos, quase 3 antes do que eu estava planejando. E aí me trouxe essa lembrança de contentamento com o que eu tinha. Para que hoje eu possa estar aqui batendo um papo com o Alex e feliz com esse bate-papo com você, eu precisei, há 2 anos, 1 ano e meio atrás, estar contente, passando necessidade trabalhando de graça, mas em troca de um sonho. E o contentamento, ele faz com que a gente viva e sente sobre sonhos que planejamos. Na realidade, a gente muitas vezes não se dá conta, mas a gente está sentado, a gente está vivendo aquilo que a gente planejou um dia.
E nessa vida que Deus nos entregou para que vivêssemos da melhor forma possível, essa vida, ela precisa ser vivida com esse olhar atento do presente, do hoje, é do detalhe. Tem um escrito de Viktor Frankl, não sei se já ouviu falar de Viktor Vitor Frankl. Frank, não. Viktor Nome é bom. Frankl, ele é um psiquiatra austríaco. Ele, ele viveu durante o período do Holocausto e ele estava numa prisão em Auschwitz. E ele diz o seguinte, que naquele momento onde ele olhava, ele estava ali com os dias contados, a mulher dele morreu, acho que 2 filhos, mas enquanto ele estava ali, naquele lugar, ele falava que ele parecia dois pedaços de osso andando de um lado para o outro, magro, pronto para entrar na câmara de gás, para morrer. Ele falou que ele olhava do lado, olhava para sua volta, ele só via morte. E ele, no seu, no seu interior, ele fez a seguinte reflexão: ou eu me entrego, ou eu me entrego, ou eu levo sentido para a vida dessas pessoas. E ele, a partir dali, ele saiu ileso. O Holocausto acabou ali, a prisão foi desfeita dias antes dele ser executado. E ele testemunhou isso para o mundo todo, dizendo que ali surgiu, né, um sentido para a vida, um sentido, uma vida com propósito, aonde é hoje essa logoterapia, que é um processo terapêutico, aonde a gente encontra sentido na vida hoje. É logoterapia? Logoterapia. Aonde a gente vê sentido para a vida hoje, aonde a gente olha para a vida hoje, aonde a gente pode olhar tudo ao nosso redor, ver que tudo está caindo aos pedaços, mas a gente consegue ver ainda o detalhe da beleza. É como se você olhar para um terreno baldio, cheio de lixo, e ter uma vontade de reclamar, e você vê num cantinho da parede uma florzinha nascendo, e você encontrar beleza no meio do caos. Esse processo filosófico, esse processo de contentamento te leva para um próximo patamar. Faz com que você não entre na manada aonde eu reclamo, aonde eu só quero ter e não vejo valor nas coisas. E a vida é isso, é ver valor nos detalhes, nas pequenas coisas, A simplicidade das na coisas. simplicidade, e por mais que você esteja como ele, né, no meio ali pronto para a morte, mas ele encontrou, ele olhou, ele viu, ele falou: eu posso morrer, mas eu posso tentar trazer esperança para algumas pessoas que vai se salvar, que não vai se entregar para a morte. E qual é o nosso papel, Bruno? Qual a sua missão aqui? Vou dar uma de entrevistador. A minha A missão? sua missão nada mais é, só e depois você Aham. complementa, mas a sua missão nada mais é do que levar sentido de vida para as pessoas. Não é isso? É isso mesmo. Eu acho, eu até, até falo que pra mim, o que eu acredito de missão de vida pra mim é eu trazer. Eu mudar a vida das pessoas, sabe? É fazer com que a vida daquelas pessoas se torne melhor com a minha presença. Que a pessoa possa virar e falar assim, ó, poxa, eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa diferente depois que eu conheci o Bruno. Depois que eu me aproximei dele. Depois que eu tive amizade com ele. Porque eu passei uma vida inteira escutando muito isso. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui de muitos amigos. De ser um conselheiro pros meus amigos desde a época de escola. Sempre fui um cara de boa energia, de sempre gostar de reunir todo mundo, de criar essas conexões, de fazer você ser amigo daquele meu outro amigo e que eu acho que vocês têm tudo a ver e no final das contas vocês vão virar melhores amigos e eu sou um terceiro no meio disso tudo. Então, eu comecei a perceber que a minha missão de vida era essa. Que eu tinha esse objetivo, que eu tinha essa facilidade. A facilidade de criar relações, me conectar com pessoas e fazer com que a vida delas se torne melhor com a minha presença. Eu até fiz meu aniversário faz pouco tempo, né? E fizeram uma surpresa pra mim onde fizeram um vídeo sobre o que as pessoas achavam de mim, as pessoas que ali estavam. Cara, e me emocionei muito ouvindo isso. E tem um amigo meu que ele até fala, ele vira e fala assim, ó, hoje eu faço parte de um grupo de amigos com o Bruno, nós somos em bastante gente. Mas eu não teria esse grupo de amigos se não fosse o Bruno. É o Bruno que causa liga nisso tudo.
sem o Bruno não tem. E eu lembro que eu tentei ser jogador de futebol, fui jogador de futebol até meus 22 anos, 23 anos de idade. E eu lembro que com 17 anos, eu já tinha esse grupo de amigos, eu fui viajar pra morar em Minas Gerais pra jogar bola. Fiquei meses, um ano, dois, quase 2 anos lá jogando bola. E quando eu voltei, marquei uma reunião com todo mundo. Eu queria ver todo mundo. E me causou a impressão deles se cumprimentando como tivessem me cumprimentando, com saudade. E aí eu cheguei pra um deles e falei assim: por que faz tempo que vocês não se veem? E eles olharam pra mim e falaram assim: desde quando você viajou, a gente nunca mais se viu. Você é o ponto de. Isso. E aí isso me causou aquele negócio. Falei, cara, por que que eu causo isso? Por que que eu sou a conexão das pessoas? Eles não, às vezes não têm interesse e vontade de se conectar entre si, mas se eu tô no meio, eles têm vontade. Eles criam essa vontade de estarem juntos. E aí eu comecei a trabalhar, desde então, comecei a ver isso. Aí comecei a mudar meu aniversário, eu faço um evento beneficente. Por quê? O meu aniversário junta muita gente. É aquilo. Tem pessoas que adoram o meu aniversário porque elas falam que só no meu aniversário eles conseguem ver aqueles amigos de longa data, pessoa de escola que não vê há anos. Porque no meu aniversário sabe que eles vão estar. E aí eu comecei a juntar. Já que eu carrego muitas pessoas, por que não fazer com que essas pessoas ajudem ao próximo? E aí eu comecei a fazer meu aniversário. Todo ano eu faço um evento beneficente. E cada ano que passa, a gente vai arrecadando mais coisa. Esse ano é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Tem pessoas, tem pessoas que me cobram. Bruno, por que você faz o seu aniversário onde todo mundo gasta dinheiro? Porque meu aniversário eu faço num lugar onde a pessoa paga a comida, ela paga a bebida. E ela ainda tem que trazer 2 quilos de alimento pra entrar. Então, eu não tô te dando nada. Você tá gastando do seu bolso, né? Por que você sempre faz isso? E eu viro pra elas e falo porque eu quero que as pessoas estejam ao meu lado, vão até lá no dia do meu aniversário, 2 tipos de pessoa. As de bom coração que querem ajudar e participar de um evento beneficente doando os alimentos, e as pessoas que realmente querem me dar um abraço de verdade. É. E esse ano, pensa num cara que ficou feliz. Porque esse ano eu consegui juntar 180 pessoas no meu aniversário. Nossa. Juro pra você, 180 pessoas. Foram esse ano no meu aniversário, me dar um abraço e levaram cada uma 2 quilos de alimento. É. Nós arrecadamos mais de 300 quilos de alimento. Mas é inegável, Bruno. É inegável que você carrega com você. Você é portador de brilho, sabe? Sem demagogia, não preciso disso, mas você, desde a primeira vez que eu conheci você, comecei a conversar com você, você não só pelo seu vídeo, pessoalmente, mas você transmite uma energia, uma vibração de vida, sabe? E, cara, continue desse jeito, porque é esse tipo de pessoas que de alguma forma levam sentido para mostrar para as pessoas que valem a pena olhar para a vida da maneira diferente. Nós vivemos hoje em dias onde todas as amizades elas são, sabe, baseadas de troca, é isso, é aquilo. São líquidas, né? Mark Twain ele diz isso, os relacionamentos são líquidos, ele simplesmente se dissolve. Mas não, quando tem uma amizade verdadeira, precisa ser levado para a vida, né? Eu penso isso. As escrituras dizem, né, que existem amigos que são mais chegados que irmãos, E é. sabe? Então, essa ideia de você ter pessoas que realmente, poxa, tá junto, tem que. E só estão junto porque você tem o que oferecer, né? É. Senão não estariam juntos, né? Por isso que eu faço dessa seguinte forma. Só vai estar do meu lado quem me ama. E, É. cara, vem muita gente. Porque se eu tenho. Foi o que eu falei. Eu falhei muitas coisas na minha vida. Foi um cara que errei muito. Pisei muito na bola na minha vida durante um bom tempo. Mas quem não? Quem É. nunca? Quem É. nunca? Mas se, A quem conte. mas se perguntarem pra mim o que eu acertei na minha vida, eu vou falar que eu acertei como amigo. Como amigo eu acertei. Eu acho que todas as pessoas que eu tive contato na minha vida até hoje, todas elas se tornam amigas, se tornam pessoas próximas, se tornam pessoas queridas, né? Eu acho que nisso eu posso dizer que eu acertei. E você, é uma coisa que eu até falei com o Gui meu conselheiro, você conhece, né? Sim. Parceiro também, virou irmão. Até falo, humildade não é você saber das suas qualidades, né?
Porque às vezes as pessoas hoje em dia, elas vivem num mundo que elas querem se apequenar. Elas têm vergonha de falar alguma coisa que elas Dela. sabem que elas são boas, né? Sim. Então, quando eu falo nisso, de saber que eu acertei como um bom amigo, não é falta de humildade, é só realmente uma clareza de que nisso daqui eu sou bom. E aí é algo que você se dedica. A gente se Sim, torna bom em algo que a gente se dedica. E para fazer amigos precisa de tempo, precisa de abrir mão de muitas coisas, é né? difícil você manter a amizade. Manter amizade não é. Quem me deu esse bordão que eu abro o meu podcast até hoje foi o Gui. É, O Gui, no dia que eu trouxe ele, o ano passado, primeira vez. A gente conversou, bateu um papo, almoçamos juntos, né? Trocamos uma ideia. E aí ele virou pra mim e falou assim: Meu, por que você já não começa com bordão? O maior podcast de relações do Brasil. Ainda não conheci o do Correia ainda, né? Falei, pô, o Dudu é o maior de relacionamento. Ele vai pensar que eu tô imitando tal. Ele falou, não tem nada a ver. Relacionamento, o Dudu fala muito sobre casal, né? Essas coisas. Você fala sobre amizade, sobre relações. Então, é. faz como relações. O Dudu não vai achar ruim, não. Aí não é à toa que eu conheci o Dudu. O Dudu falou, não, vambora, tamo junto, é isso, fica sossegado. E aí ele virou e falou assim, por que você não se apresenta como Bruno, o bom amigo? Aí eu falei, poxa. Ele falou assim, é bom amigo, porque eu te conheci hoje. E se fosse te definir uma palavra, eu ia falar, o Bruno é um bom amigo. E aí eu peguei isso pra mim, cara, e virou. Tá E carregando. tô Né? carregando, né? Então, Legal. o meu objetivo de vida é esse. Voltando à sua pergunta, é esse: é ser um bom amigo. É ser uma pessoa que melhora a vida das outras que me cercam, né? Se as pessoas me derem a oportunidade de entrar na vida delas, pode ter certeza que de alguma forma eu vou agregar, eu vou melhorar e vou fazer com que seja diferente se eu não estivesse, se não me conhecesse, entendeu? É, perfeito isso, cara. E a sua? Qual é o quê? seu? O meu O quê? seu propósito, o seu objetivo de vida? Ah, meu propósito hoje, na realidade, desde a época do seminário, né? Eu sempre tive no meu coração aliviar a dor do aflito. Para mim, isso sempre pesou. Isso não é um bordão, né? De um personagem na internet, porque eu nunca. Eu gosto esses dias, eu tava lá no Barulho Mental com o Otávio, não sei se você conhece o Otávio. Sei quem é. E aí, no meio de um corte lá, a gente tava tomando café, ele viu a câmera gravando, e aí eu falei, pode deixar. Eu falei, viu? E eu fui bem claro, dizer, eu falei, eu não sou um fantoche, não sou algo que se constrói para a internet. E para mim isso é estilo de vida e é algo que eu vivo dessa maneira. O meu desejo é aliviar a dor. Foi desde a época do seminário, desde quando eu fui pastor durante muitos anos, depois com a ONG no Haiti durante muitos anos, e depois agora com os meus pacientes, sabe? De alguma forma eu procuro e eu sei que isso tem surtido efeito. Ser amigo é maravilhoso, porque o amigo, o abraço, cara, o abraço ele é transformador. Eu falo, ultimamente eu tenho falado muito isso nos meus processos terapêuticos, viu? O Abrace mais abraço é com fantástico. pessoas. O abraço tem um poder de unir corações, porque o grito demonstra corações afastados, mas o sussurro a gente só fala com amigos, com pessoas que a gente ama. Uhum. Né? Quando você grita dentro de uma relacionamento, amizades, você precisa gritar para ser ouvido, talvez não seja lá o seu lugar. Porque quando a gente tem afinidade, amor, a gente sussurra. E eu, às vezes, sussurro no ouvido dos meus clientes, dos meus pacientes, o valor dele, a importância dele, o quanto a vida tem muito a ser vivida para a gente se limitar a um término, a uma relação que foi ruim, a um abandono, uma dor. Quantas vezes, Bruno, quantas vezes eu vejo pessoas chegando com 40, 50 anos que elas anularam a vida delas inteira, nunca tiveram um bom amigo, tiveram pessoas que os encaminharam para uma vida torpe, uma vida toda desordeira, mas nunca teve um bom amigo para instruir. Elas chegaram ali machucadas, homens e mulheres, arrebentados, sem saber o que fazer. E a minha missão é essa: é tentar de alguma forma sussurrar no ouvido delas: viu, você tem importância, sabe? Essa dor, ela, vamos ressignificar, dá para trazer um novo sentido. Não é. Era o fulano o garotinho, passou, hoje você é um homem, você não carrega mais essa vida. Essa é uma parte da sua vida, só é uma pequena parte da sua história. E ver pessoas, ver a transformação.
constantemente pessoas entram em contato e falam, Alex, eu ainda carrego, não porque eu anotei num papel, mas gravei no meu coração algumas coisas que nós conversamos que minha vida trouxe sentido. É que dentro do processo terapêutico a gente omite muito, a gente esconde muito o paciente, Uhum. né? E para mim, isso eu tô satisfeito. O fato não é tocar trombeta, o fato é saber. A pessoa entrou, estava mal, está bem, recebeu alta. Esses dias mesmo mandei, final de semana, com meu filho, almoçando, um paciente que eu atendi há muito tempo atrás, 5 anos e pouco, ele mandou uma foto para mim, dele casado. Ah, que Ele falou, bonito. isso nunca seria possível se não fosse por você. Meu, eu tava no meio do Puta, shopping, eu isso é, desabei. isso é Eu gratificante. desabei no shopping. Isso é Ele falou, Alex, maravilhoso. você cuidou da gente. Até enche meus olhos de lágrimas. Ele falou, você cuidou da gente, você cuidou de mim, você me abraçou, você me acolheu como eu nunca tinha sido acolhido. Por isso, quando fala do bom amigo, né, o border aqui, ele fica doido, porque essa é a realidade, sabe? A gente precisa de bons amigos, a gente precisa. E essa é a minha missão, cara. E hoje em dia eu acho que a amizade tá muito tá em escassez. As pessoas não têm mais paciência pra amizade. É, eu percebo, eu até brinco. Tem um amigo meu que a gente tá junto 24 anos. Há 24 anos nós nos conhecemos na época de escola e estamos juntos até hoje. Ele foi meu primeiro episódio do podcast. Porque eu falei, eu preciso trazer você. Porque se eu vou começar um podcast de relações, eu quero Você é bater meu um, exemplo de relação. eu quero bater um papo com a maior relação que eu tenho. Porque relação com pai e mãe, familiar, é uma relação obrigatória. Hum, É maravilhosa, sim, mas é obrigatória. Às vezes minha mãe pode fazer qualquer coisa negativa, minha irmã, elas vão estar comigo a vida inteira. é, Independente de eu não concordando. Agora, um amigo é aquele que você escolhe e é aquele que se está do seu lado é porque quis estar, porque poderia não estar. é. Então, quando eu trouxe ele, as pessoas fizeram uma pergunta, né? Cara, mas como é que vocês fizeram? Vocês 25 anos aí sem briga, sem nenhuma treta? Aí nós falamos assim, a gente até fala, tem até um corte que eu falo, o quê? Sem briga? Quantas vezes a gente um quis matar o outro? Só falta sair no soco. No soco, de ficar sem se falar semanas, meses, de xingar, de ficar puto, de fazer coisa que um outro não gosta. Mas qual é o segredo pra você manter isso? É você saber que pessoas são diferentes. E a gente vai entrar em algum dia, em algum embate, em alguma opinião diferente. Mas o que a gente tem que levar em consideração? As coisas boas. Uhum. Vai valer a pena eu jogar fora toda uma história boa por causa de um erro que eu acho que ele possa ter cometido para reconstruir com uma pessoa nova que eu não tenho histórias, que vai estar totalmente propensa e a probabilidade enorme de cometer os mesmos erros, só que agora sem uma história ao meu lado. Então eu percebo que as pessoas hoje, elas jogam fora os relacionamentos, as suas relações por um erro, É. por uma briga. Uma coisa, Bruno, que só me permite cortar você, uma coisa que eu sempre bato, a gente, principalmente dentro dos processos terapêuticos, daquilo que eu enfrento e estou ali degladiando todos os dias. A gente sabe que as amizades, ela pode ser os dois extremos, ela pode levar Isso. você ao nível que é esse tipo de amizade que eu acredito. Esse tipo de amizade que você descreveu para mim é a amizade. Uma amizade que eu confronto. Uma amizade que, olha, isso não é legal, eu tô do teu lado, eu amo você. Esse tipo. Mas existe hoje inúmeras amizades que, com todo o respeito, não vale o que come. Uhum. Esse tipo de amizade é a influência. Ah, mas Alex, o pessoal não tem cabeça, vai pela cabeça dos outros. Viu? Não, mas é influência, tem. Influência. Nós somos e a gente sempre vai se influenciar com aquilo que a gente tá ao redor. Por que você foi pro podcast para aprender, para se influenciar ali, para Sim, pra pegar um entender. network, para entender como funciona, Viver no meio disso, viver da no meio energia deles para disso. você, exatamente. Então, quando eu faço isso dentro das minhas amizades e eu não sou seleto, é óbvio que sempre tem um, pô, aquele lá é amigão, mas bicho meio, né, tem que dar umas puxadinhas aqui, uns ajustes. Mas tem amizades que se aproximam da gente que merecem. E se não se afastar, vai te afundar. Sim. Vai te afundar. Principalmente se são pessoas que têm
algum tipo de transtorno psicopatológico, né? Uma ansiedade, Sim. uma depressão, sei lá, alguns bipolaridade, entre outros aí, se ele tem um amigo que não conduz, que está ali, e normalmente todo grupo tem um líder de tribo, né, Bruno? Tem o. A O gente, cabeça, a gente falava que era cabeça na escola. antropologicamente falando, a gente vive sobre tribos, né? Tribos que comungam dos mesmos pensamentos. E aí, para você comungar com alguém que está fazendo algo errado, você tem que saber que você está colocando o seu pescoço na lâmina, Sim. né? Então, eu acho que as amizades, eu concordo sim, absolutamente com esse tipo de amizade, quando ela te confronta. E Eu- amigo, quando tudo tá bem, que quando você tá fazendo besteira e tá te apoiando, Ah, não, isso aí não é não. amigo, né? E eu percebo também, é uma coisa que eu até falo, né, para algumas pessoas, que é sobre tipos de amizade. Algumas pessoas não conseguem manter relações hoje em dia também, porque elas acreditam que todo amigo, todos, tem que ser aquele amigo de falar todo dia, de frequentar a casa, de não sei o quê, isso e aquilo. E aí jogam fora relações que são boas, mas são boas daquela forma. Uma Uhum. relação distante, que você vai ver de vez em quando, que você vai falar às vezes. Que nem eu falo, eu tenho meus irmãos, que são esse grupo que a gente tá junto há mais de 20 anos, que eles frequentam minha casa. Minha mãe é mãe deles. Minha avó é vó deles. Já vi Entendeu? essa história. Tem um deles que o Chu, irmãozaço, que eu conheci ele, ele tinha acabado de perder a mãe. Ele tinha 11 anos. A história, ó, pra você ver como eu vou contar essa história, não é me vangloriando, mas pra você ver como são as coisas. Eu trabalhava no Lava Rápido quando eu tinha uns 13, 14 anos. Né? Eu trabalhava no Lava Rápido 14, 15 anos e trabalhava com o irmão desse menino. O irmão dele tinha uns 19 anos. E ele virou e falou assim, ele morava no fundo do Lava Rápido, esse cara. Aí ele falou assim: ah, vou trazer meu irmão do litoral pra cá, porque meu irmão acabamos de perder a mãe, né? Ele não tá muito bem com meu pai, então vou trazer ele pra morar aqui comigo e tal. Trouxe o moleque. O moleque tinha 12, 13 anos. Cara, e aquilo cortava meu coração. Todo sábado à noite, quando o Lava Rápido fechava, eu já ajeitando as coisas pra ir pra minha casa tomar um banho e ver meus amigos da escola, ele sentado na lanchonete do Lava Rápido, vendo televisão, até a lanchonete fechar, pra ele ir pro quarto do irmão dele dormir no chão. Eu falei, cara, o cara não tem amigo? Putz, não tem nada, porque ele veio de outra cidade, né? Até que um dia eu cheguei nele e falei assim, meu, quer ir lá pra casa? Você tinha quantos? 14 anos. Tinha 15 anos. 15 anos. Ele tinha 13, que ele é 2 anos mais novo que eu. Falei, meu, quer ir lá pra casa? Era um sábado à noite. Aí eu não ia sair, e domingo a gente ia abrir o Lava Rápido. Falei, você quer ir lá pra casa comer uma pizza, umas esfirras? A gente dorme lá e vem trabalhar amanhã junto? Meu, ele ficou mó feliz. Quero, vamos. Aí fomos pra minha casa, comemos umas esfirras e tal. Brincamos, jogamos videogame e tal. Vamos trabalhar no domingo. Aí na semana na escola eu falei pra esses grupos de amigo meu. Falei, meu, tem um menino ali e tal. Posso trazer ele pra andar com a gente e tal? Porque, mano, não é que tá sozinho, mano. Tem ninguém. Foda, tal, não sei o quê. Os caras, não, traz, demorou, Bruno. Vamos, traz ele aí pra andar com a gente. Aí ele começou final de semana a vir andar com a gente, né? Cara, eu sou padrinho da filha dele hoje. Como que pode, né? A minha mãe, ele chama ela de mãe. Todos os dias da mãe, ele leva um presente pra minha mãe. Porque nessa transição depois de ele vir pra São Paulo, depois de uns meses, o irmão dele saiu desse Lava Rápido e não tinha onde morar, ficou num lugar assim espaçoso. Ele ficou morando 2 meses na minha casa. Ou Minha seja, mãe você acolheu. acolheu, né? Vocês Acolheu ele. acolheram ele. E a gente tá junto De até todo hoje. sentido, né? E a gente tá junto até hoje. Então, pra mim é isso. Existem amizades que você tem que entender como é que funciona. Uhum. Eles são meus irmãos. Vivem na minha casa, família. Mas eu tenho aqueles amigos que eu amo e considero muito, mas que nunca pisaram na minha casa. Eles não foram na minha casa, no meu amigo, mas é amigo de bar, amigo de festa, amigo de conselheiro. Que nem, eu tenho amigas minhas, umas 3 amigas, não vou citar nome, vocês sabem, mas tenho 3 amigas, cara, que é incrível. Elas só me procuram quando terminam o relacionamento. Ai, tô triste, Bruno. Já é quase um Ai, terapeuta, sei o viu, quê. Bruno? É isso mesmo. É um terapeuta. Elas só me procuram quando estão ferradas. Aí, quando elas somem, eu até falo pra minha esposa, ó, tal pessoa eu acho que tá bem, deve estar namorando. Por quê? Sumiu? Não mandou uma mensagem? Deve estar namorando. E aí, minha namorada ainda falou assim, cara, você não fica chateado com isso? Eu falei, não fico. Porque eu me sinto bem em saber que eu tô ajudando de alguma forma. As pessoas funcionam diferentes, né? E tá tudo certo. As pessoas funcionam. E essa abertura, essa compreensão de vida é muito importante. Mas confesso para você que nem todo mundo consegue enxergar dessa maneira. É difícil. Enxergar dessa maneira, sabe, de tá tudo bem. Eu tenho amigos mesmo, eu tenho 2 amigos, um é de Sorocaba e o outro tá morando em Joinville, né? O William e o Marcel. Esses são amigos mesmo.
a gente pouco se vê, a gente troca no WhatsApp, mas quando ele vem de Joinville pra cá, a gente sai pra almoçar, jantar. Sempre procura estar junto. Mas a gente eu carrego uma história com eles. Uma Isso é história. maravilhoso. Carregamos também umas caras feias um com o É, outro, e é umas normal. porradas no bom sentido. Mas é isso. Isso é amizade. É. Amizade é história. Boas e ruins. Sim. As alegrias e tristeza. É isso, eu acho isso fantástico. Que nem a gente fez pela primeira vez em 25 anos de amizade. Esse ano, foi em abril? Em abril. A gente conseguiu alugamos um sítio, aonde nós fomos nós 5. Faltou um, porque ele tava trabalhando no Deupeli, mas nós 5 fomos com as nossas esposas para esse sítio. Desses 5, 3 têm filhos, com seus filhos, e pela primeira vez em 25 anos a gente conseguiu ir para um sítio com as nossas esposas, filhos, tudo. E a gente sentado lá batendo papo, a gente falou, cara, você se lembra que quando a gente tinha 17, 18 anos a gente falava que o nosso sonho era que nossos filhos crescessem juntos? E olha que a gente construiu depois de 20 anos de amizade. E aí eu me sinto feliz porque é o que eles falam. Quem sempre organiza isso sou eu. Eu sou o cara que sempre reúne, sempre une todo mundo. E todo mundo sempre vive rodeado da minha energia, da onde eu tô. Isso é gratificante demais. Você é um terapeuta, rapaz. Você é um terapeuta com todo Eu vou falar um sentido. negócio pra você. Eu nunca estudei psicologia. Tive muita vontade de estudar psicanálise também. Eu acho psicanálise muito foda. Pelo fato desse negócio do inconsciente, né? Eu levo muito a sério, eu acho isso foda. Mas eu nunca estudei. Pelas condições financeiras, eu nunca tive condições de estudar, tal, essas coisas. Mas as 2 vezes que eu fiz terapia 2 vezes. Na época da depressão, né? E depois, quando eu tava com o início de burnout e tal, também fiz uma terapia. E eu me lembro que na primeira terapia que eu fiz da depressão, eu passei 5 meses, 4 meses conversando com essa terapeuta, essa psicóloga e tal. E eu lembro que no segundo, no terceiro mês, essa psicóloga virou pra mim, no final de uma sessão, ela virou pra mim e falou assim: Bruno, você já parou pra perceber uma coisa? Eu falei, o quê? Ela virou pra mim e falou assim: ó, você sabia que você devia estar sentado aqui no meu lugar? Eu falei, por quê? Ela falou assim: cara, você vem aqui, fala das suas dores e ao mesmo tempo você já tem a resposta e como sair delas. Parece que eu aqui pra você é só uma pessoa que você precisa só falar. Mas você já sabe o que tem que fazer. E aí ela me liberou da terapia por conta disso. Nunca mais precisei voltar por causa da depressão, nada e tal. E aí quando eu tive o negócio do burnout também, o terapeuta falou a mesma coisa pra mim. Cara, diferente. A terapeuta que eu passei era de convênio na época que eu passava depressão. E esse do burnout já tava numa situação financeira lastimável, já foi do governo. Então foi pessoas diferentes. Esse daqui também é a mesma coisa. Chegou no momento que ele me liberou da terapia, que ele falou assim, cara, você tem as respostas, Bruno. Você sabe o que você tem que fazer. Mas aí que entra, esse é o segredo da terapia. A gente falar pra gente se escutar. Uhum. Existe uma métrica, né, que a gente tem por compreensão, que muitas vezes tudo aquilo que é construído dentro da nossa mente, primeiro que não é nosso. Uhum. Eu não sou a minha mente, eu não sou as minhas circunstâncias, eu não sou aquilo que a minha mente é bombardeada. Eu sou aquilo que eu decido. Muito daquilo que eu carrego dentro da minha mente são dores, medos do passado que o inconsciente sempre está sendo jogando para que eu venha viver. E muitas vezes foi só uma dor lá atrás que está fazendo com que eu pense dessa maneira, mas eu não sou assim. Quando uma pessoa fala eu não consigo, você pode ter certeza. Existe um fator histórico de dor do passado, de uma limitação, de algo muito doloroso lá que ela carrega. Ela não está consciente daquilo que ela está dizendo. E é o que eu falei, você revisita isso, eu encontrei. Tá, vamos trabalhar nisso. Esse eu não consigo sai da vida da pessoa. Quantas vezes pessoas entravam desde o início da terapia, não consigo, não consigo, não dá, não é para mim, não sou preparado. E isso simplesmente se desfez na vida das pessoas. Por quê? Pelo ato da fala, de se ouvir. Eu me ouço, mas calma aí. Eu trago o ressignificado, ela fala, não, mas isso não sou eu, não. Não, eu não preciso viver dessa maneira. E aí começa a dar os passos comportamentais para a mudança. Mas essa ideia da gente muitas vezes olhar, né, olhar para a vida e fazer algumas determinações não é nosso. É os bombardeios que nós temos. Mais uma vez o que a gente está falando. É por não estar presente no dia de hoje. A gente só fica ou passado ou pro futuro. Exatamente. A gente está aí preocupado com algo que vem inconsciente, só lembrando, né? 93% de toda a resposta que nós damos para o mundo é inconsciente. Apenas 7%. O consciente esquece. O consciente esquece.
O inconsciente não. É. E essa maior parte do inconsciente é o que dirige a minha vida e a sua vida. Eu e você não somos dirigidos pelo nosso consciente. É pelo Não inconsciente. somos, pelo inconsciente. Pela bagagem, por tudo que a gente Exatamente. carrega. O consciente ali é aqui. Eu estou consciente diante do Bruno, ouvindo atentamente aquilo que conversamos para trazer resposta. Mas as respostas vêm da onde? Do consciente? É. Não. De nós, não, Vem do nosso inconsciente. nosso inconsciente. Vem daquilo que a gente construi como bagagem, da nossa história. É tanto que, para alguma pessoa, você conversa, que está passando por uma situação complicada num relacionamento, por exemplo, né? Coisa que eu falo muito, né? Todos os homens são assim, todas as mulheres vivem dessa maneira. Isso é real? Não é real. O presente, ela vê pessoas boas. Só que existe um gatilho nela que o cérebro está falando. Todo homem é igual. E ela se entrega a isso. A partir do momento que eu mudo isso, opa, o mundo abriu. Sim, é outra história. A minha visão, meu campo de visão de que todo mundo era igual, acabou. Eu levantei meus olhos, eu estou encontrando um mundo novo que eu nunca vi. E aí expande, né? Expande a pessoa. Eu acho que faz todo sentido no fato de você se ouvir. Eu até brigo, nem sei se existe essa palavra. Existe a autoterapia? Não. Não, né? Então, não existe. Porque depois disso, dessas 2 terapias que eu fiz, e eu percebi isso, de que eu ia muito mais pra falar. Não é que não existe, eu vou só refazer aqui. Existem umas linhas, mas ela não é científica. Ah, entendi, não é científico. Ela não é científica. Por quê? Porque para a autoanálise, eu vou fazer uma análise, é uma anamnese que eu faço em mim mesmo. Mas a autoterapia eu vou tentar me corrigir com as minhas dores. Então, é isso que eu tô falando. Nem sei se existe, porque eu nunca ouvi em lugar nenhum. É que eu, uma vez brincando com a minha esposa, eu falei isso, porque o que eu fiz? Depois dessas 2 experiências sobre falar e me ouvir, o que eu comecei a fazer? Em alguns momentos que eu não tô legal, eu percebo que eu tô meio que caindo emocionalmente pra alguma coisa do passado, algum gatilho, eu tenho mania de fazer o quê? Eu me tranco no quarto e eu fico eu mesmo em pé, andando pelo quarto, falando o que eu estou sentindo e ao mesmo tempo eu vou respondendo eu mesmo, sabe? Caramba, Bruno, você tá sentindo isso aqui? Mas caramba, Bruno, você já passou por isso, sabe? Tipo, eu mesmo fazendo isso. Aí uma vez ela chegou, e eu gosto de fazer quando a casa tá vazia. Aí uma vez ela chegou e viu eu fazendo isso. Aí ela falou: o que você tá fazendo? Aí eu falei: eu tô fazendo uma autoterapia. Eu tô aqui me cuidando, eu sozinho. Essa é uma anamnese verbal. E aí eu falei isso, autoterapia, porque eu ficava fazendo isso. E dá muito certo. Quando eu Sim. converso comigo mesmo, eu tenho aquela mesma sensação que eu tinha quando eu saí das terapias. Eu sempre ia pra sessão de terapia, falava, acabava a sessão, eu voltava pra casa em paz, tranquilo, diferente. E aí eu comecei a fazer isso. Mas você quando sabe eu tô- que para muitos isso é loucura, né? Isso que eu falava, vou chamar de Isso louco. é loucura. Mas que Falava, porra é o essa? que ele tá fazendo num trem desse? É. Mas Mas pra mim dá certo. Não, mas e na realidade, o grande problema é que a gente não se escuta. É. Esse é o grande problema da vida, que a gente não se escuta. Porque a gente, no fundo, a gente sabe a besteira que tá prestes a fazer. A gente sabe dos erros que a gente vai cometer. As pessoas não caem de gaiato. Uhum. Sempre há sinais. Ah, sim. E outra, a gente sabe quando a gente tá pisando para fora uma zona de risco. Sim. É que a gente muitas vezes paga para ver. Só que quando a gente tem essa anamnese verbal, de expressar, de falar mesmo, você começa não só a pensar nisso, mas se ouvir, falar, viu, mas isso não dá, Não dá, é fora, eu vou pisar na bola. E é diferente quando você tem alguns pensamentos que você tem, que quando você verbaliza, soa diferente. Sim. Que aí você fica pensando às vezes, caramba. Alguns é vergonhoso. Você fala assim, nossa, eu preciso andar. Tô dando só um exemplo chulo, né? Mas, putz, eu preciso andar na calçada pelo lado esquerdo. Minha cabeça pensando sempre nisso. Mas na hora que eu paro e falo assim, cara, eu preciso andar na calçada do lado esquerdo, vem a reflexão. Mas por que não no direito? Eu acho que muda algumas coisas quando a gente solta, a gente verbaliza. Pra mim era muito isso. Eu obtinha resposta de coisas só depois que eu conseguia soltar. Mas em pensamento eu não conseguia. Eu sou um cara que minha cabeça ela funciona de um jeito que eu penso em 300 mil coisas ao mesmo tempo. Eu sou aquele cara que eu preciso às vezes estar muito focado em alguma coisa porque minha cabeça ela bagunça de um jeito que nem eu acho tão bonito. Pensamento acelerado. E a mesma forma que nem você, várias vezes aqui, eu já trouxe convidados que às vezes a gente entra num tema, num assunto, e a pessoa consegue lembrar, que nem você, de um trecho do livro do Sêneca, do livro de Meditações de Marco Aurélio, trecho da Bíblia, trecho de algum livro e tal. Cara,
eu já li tanto livro na minha vida, mas se você falar pra mim, pra eu falar algum trecho de algum livro, eu não vou se lembrar. Uma vez um amigo meu falou pra mim que existe duas formas de você aprender alguma coisa. Quando você vai na faculdade ou algum lugar pra aprender, você vai sair de duas formas lá. Ou você é aquela pessoa que vai aprender como ensinar os outros, ou você vai aprender pra praticar. E ele fala assim, Bruno, você é aquela pessoa que se aprende pra praticar. Se eu te perguntar como é que é pra fazer, você não vai saber me explicar. Mas você vai saber aplicar na sua vida. E é muito louco isso. Minha cabeça. Mas isso tem muito a ver, sabe, que com o nosso próprio temperamento. O temperamento, ele determina muitas coisas. Né? Que são É? os 4 temperamentos, né? O colérico, melancólico, Ah, fleumático sei. Já fiz. é, Puta, agora eu não lembro qual que é é, o meu. Não lembro qual que é o meu. e o sanguíneo. E a maneira... Acho que o meu é sanguíneo. Tá claro, tá claro, Agora que você falou, tá o nome veio claro. na cabeça. Sanguíneo. Eu Tá sou claro. sanguíneo. É isso aí. Porque na realidade é como se você pegasse todos os seres humanos e dividisse em 4. 4 categorias. Eles fazem leituras da vida de maneiras semelhantes. Colérico, muitas vezes enérgico, posicionado, duro, resoluto. O sanguíneo, sorridente, comunicativo, bate-papo e tal. Ai, cara. E aí tem essas nuances de cada temperamento e tem a ver também com o processo de aprendizado. Né? O como ele aprende, o fleumático, o melancólico, eles têm uma perspicácia, mas são muito posicionados num determinado tipo de assunto, por exemplo. Já o sanguíneo é curioso, quer saber de tudo. É. Quer saber de tudo, quer pitacar tudo, quer entender tudo. Tudo ao mesmo tempo, às É vezes. tudo ao mesmo tempo e embola Embola as tudo. ideias. Então, e para ensinar é mais difícil do que um cara que é fleumático, que é metódico e ele vai ensinar porque ele aprendeu e é Isso é aquilo, verdade. mas não tente falar com ele sobre outra coisa, que ele não vai, Isso é verdade. entende? Minha cabeça bagunçava. Na época de escola ou faculdade, né? Pra fazer prova, que nem tem pessoas que falam, tem uma prova sexta. A pessoa já estuda uma semana antes, vai estudando todo dia. Cara, a prova é na sexta, 6 horas da tarde, eu vou sentar pra estudar 2 horas antes da prova. Então, e o sanguíneo é criativo, né? Ele vai É. arrumar um jeito de colar. Caramba, falou tudo. E a gente tem uma visão. O meu ponto de visão é muito forte. Às vezes eu lia livro ou coisas que eu não lia tudo. Mas a minha visão parece que tirava uma foto daquilo. E aí, na hora que eu quisesse buscar na mente, aquela imagem voltava e eu lia aquela imagem na minha cabeça. Eu acho isso muito louco. Eu não... E você sabe que os temperamentos, eles precisam ser temperados, né? E uma das Não pode ser coisas... só muito um, né? Só um. Não, ele precisa ser temperado. Até mesmo, por exemplo, eu sou sanguíneo também, tenho um outro, um ascendente colérico aí, né? Mas o grande problema do sanguíneo é que ele sonha muito, ele planeja muito, ele estuda muito, mas ele coloca muito pouco em prática. Isso é verdade. Quando ele pega a paixão em colocar em prática aquilo, ele vai e até estamos aqui, Uhum. naquilo que é seu sonho, aquilo que você buscou. Mas ele coloca, ele é muito sonhador, mas quando ele foca, não, é isso que eu quero, ele vai e faz, porque ele é muito criativo, ele não tem problema se comunicar, fazer, buscar e fazer contatos, isso e aquilo, para ele isso é... Isso é verdade. Você falou uma coisa que é verdade. Eu tenho projetos e planos que nem o podcast, por mais que saiu antes do tempo, ele só saiu por causa de empurrão. E sabe como eu soube que você era sanguíneo? Como? Quando você falou num vídeo que eu gostei, inclusive curti lá, quando você fala, viu, eu cheguei aqui, tô 50% dos meus sonhos, da minha história realizado. Falei, tá aqui, ó. Quando você consegue entender e metrificar isso, você consegue ver o seu processo, você consegue ver que você já tem o contentamento de algo que já aconteceu na sua vida, que você está nesse processo e ainda continua olhando para frente e consegue expressar. O sanguíneo é isso. O colérico, ele consegue entender que ele tá naquilo que ele já conquistou, ele tem uma meta, mas ele não fala para ninguém. Vai até a meta, até finalizar a meta. Já o sanguíneo a gente fala. Ele já é 10%, já é felicidade. Já é conseguiu. felicidade. É isso e isso mesmo. é bom, porque isso, segundo a neurociência, o nosso sistema dopaminérgico, ele só se equilibra sob pequenos rastros de recompensa diário. A gente só consegue ter motivação para fazer coisas grandes. Por que as pessoas procrastinam? Por que as pessoas colocam um sonho alto, isso e aquilo, e elas veem esse sonho fugindo delas? Porque o nosso cérebro não responde desse jeito.
O nosso cérebro, ele responde de uma maneira muito clara e óbvia e matemática e perfeita. Eu preciso de pequenas recompensas. Você precisa me dar todos os dias. Se você me der todos os dias, eu vou te levar no lugar maior. Mas se você jogar longe e eu não receber a recompensa, é quase que um border, esse cérebro. Vai. Ele falando, você vai desanimar. Até porque tem um outro fator. Nosso cérebro, ele não entende, não distingue o que é real e o que não é. Sim. A partir do momento que eu calibro o meu pensamento com muito planos, e eu começo a escrever uma conclusão dele, meu cérebro entende, posso descansar porque ele já concluiu. E aí acabou. Aí acabou. Aí, Aí pô, estagna, para. exatamente, aí se engaveta aquele sonho mais uma vez. Cara, eu tenho muito isso. Eu tenho meu projeto, sonhos, um monte de coisa. Mas, cara, pra colocar em prática é difícil. É muito difícil. Cara, não consigo. Não ando. Até porque, foi o que eu te falei, eu caí de gaiato nisso tudo, né? Nas redes sociais, tudo. E eu faço tudo sozinho. Então, pra mim, é muito difícil. Porque eu sempre acho, vou fazer. Puta, mas eu não sei fazer isso. Cara, eu não sei como é que faz. Aí eu Até eu aprender, vai vai demorar. demorar, porque aí. Então, cara, é muito difícil. E às vezes eu conto com a ajuda de pessoas, sabe? Eu, graças a Deus, sou muito abençoado com pessoas que me ajudam muito, sabe? Pessoas que. Não, Bruno, vem aqui. Você tá precisando do quê? Puta, cara, eu queria lançar minha mentoria, mas não sei como é que eu faço isso. E não tem nada de errado nisso, Eu cara. não sei como é que faz isso. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas na hora de colocar aquilo, é aquilo que você falou. Se a gente for bater um papo aqui, como eu consigo transformar a vida das pessoas, eu vou falar pra você tranquilamente. E algumas pessoas vão se emocionar e falar, cara, que legal, que história. Nossa, ele muda a vida das pessoas. Tá bom, Bruno, beleza. Vamos sentar aqui agora, cria uma arte, um método, um negócio tal, pra gente Cria o lançar sua processo. mentoria. Não sei, fudeu. Ferrou. Não vou conseguir Mas- pôr no papel nada. Então, mas tudo bem, isso é ser Eu você, vou falar, isso é caramba, ser ferrou. um ser humano diferente. É. A gente é diferente. Porque eu vejo gente que consegue criar, pá. Eu falo, cara, eu não sei. Eu só criei um método, o nome de um método, porque uma empresa de marketing chegou em mim, fez uma parceria e falou, Bruno, você precisa criar, qual é o método que você usa? Aí eu falei pra eles e falei assim, cara, você usa um método assim, é um método. E aí eu criei o nome do método que é o método AMI, que eu falo, né? Que é autoconhecimento, empatia e inteligência emocional. É isso que eu utilizo nas minhas mentorias para transformar a vida das pessoas, né? Ame a si mesmo, ame ao próximo e ame sua paz. Então eu criei o método AME, certo? Criei ali com cara. Mas e o resto? Não sei. Não E o faço restante, ideia né? de E o como fazer. restante? Não sei. Entendeu? Que nem eu tô com esses parceiros, inclusive. Agradecer a Alfa aí, né? Por estar me dando essa força. Porque, cara, se não fosse eles me ajudando, pessoas me ajudando, eu não saberia colocar no papel isso. Eu ia viver no boca a boca, nas mentorias que eu faço de boca a boca. Um amigo passa para um amigo, fala com outro, fala com isso. Mas no meu Instagram mesmo, se você entrar no meu Instagram, você não vê muita coisa sobre minhas mentorias. Né? Porque Eu não sabia mesmo. eu não vendo minhas mentorias lá, porque eu não sei como. Não faço ideia de como vender. Ah, mas depois desse programa aqui vai aparecer alguém para falar, viu? Vem aqui que eu vou te ajudar. Então, Vou te ajudar. até isso, elaborei o nome, né? Eu tenho duas mentorias que eu trabalho, que é a Reforma Íntima e a Mestre em Relações. Que uma é focada totalmente a você se relacionar melhor com os outros, você manter relacionamento, e a Reforma Íntima é sobre você se transformar como ser humano. Então, ser uma pessoa com uma visão mais pelo próximo, mais empática, mais caridosa, aceitar suas sombras e lidar com elas de uma forma melhor. Então, uma tem muito mais a inteligência emocional, que eu venho estudando há muito tempo, e a outra tem mais realmente a amizade, as relações, essas coisas. Só que eu ainda não soltei, porque estamos fazendo as artes toda hora, os meninos me dão um feedback, aí eu fico uma semana pra montar. Aí eu mando pra eles, cara, irmão, eu não faço ideia de como começar, mano. O que que eu ponho? O que que eu preciso colocar? Aí eles mandam pra mim, não, você tem que pôr lá, especificar que dor você tira, como é que você faz. Mas na hora de pôr no papel é difícil. É. Tá que pariu. Mas isso faz parte, viu? E é que você entrou também agora, eu também tô. Então, é um processo de aprendizado, de tudo na vida da gente, né? A gente nem sabe, a gente nunca sabe sobre tudo, né? Você sabe fazer o negócio, Mas como desenvolver ali? entendeu? Então tem que chamar o operacional. É isso mesmo, eu tenho que chamar o operacional. Por isso que eu conto com a ajuda dos meus amigos aí da Alfa. Queria agradecer aí vocês por estarem comigo, Anderson e Murilo. Obrigado, meus irmãos. A força que vocês me dão, viu? E a gente já tá chegando no final do bate-papo, mas antes de finalizar, eu queria que você falasse um pouco de um assunto que a gente bateu um papo em off aqui, que eu achei interessante saber, porque é uma curiosidade que eu tenho, sobre a psicologia clássica e a psicologia moderna. Queria que você me explicasse um pouco sobre qual é a diferença disso. Bem, nós vivemos num mundo onde hoje, eu falo isso
muitos amigos ficam. Desculpa, deu pistola da Pistola, vida. Mas eu vou falar. A questão é o seguinte: nós trabalhamos hoje com viés de psicologia, onde existe uma psicologia que a gente diz que ela é mais puritana. Ela tem ordem, a ordem, a origem dos filósofos, né, eclesiásticos, os escolásticos, aonde tanto a própria terapia tomista, ela é de dentro da Igreja Católica, ela tem um viés muito forte com os escolásticos, né? Onde ela olha para o ser humano, olha para Deus, mas ela faz com que o ser humano venha a se olhar diferente, mas não menosprezando o outro, não deixando o outro de lado. Ele tem uma psicologia, um tratamento baseado nesse cuidado de eu me trato para eu tratar bem, eu cuidar bem, eu saber lidar com pessoas. Mas nós vivemos em tempos onde a filosofia moderna, ela diz para você o seguinte: você está passando por uma situação difícil, é porque você está olhando demais para os outros, você está cuidando demais de todo mundo, você não está se olhando. Você tem que aprender a seguir teu coração. Segue o teu coração e abra mão de que você tem que abrir mão. É aquela velha história. Eu passei, tá, pelo divórcio. O divórcio não é algo legal. Não, nem. Lutei com isso durante muito tempo, mas passei pelo divórcio. Mas hoje, o meu conselho até o último instante dentro do processo terapêutico é: olhe para trás e descarte todas as possibilidades. Lute para o seu marido, lute pela sua esposa, mas batalhe, abre mão, sabe, faça o que for necessário Eu penso assim também. para você salvar, resgatar e viver o casamento. Só saia se você testou tudo. Você testou Exatamente. Só que hoje nós temos, e eu conheço, né, o meio. Eu sei que tem pessoas que falam, viu, você não está se sentindo bem, viu, da área. tudo. Ah, vai Viu, o embora. que você está vivendo? Você tem que viver a sua vida. Então, eu torno esse tipo de pessoa que chega comigo com uma fragilidade grandiosa e eu potencializo nela um sentimento egocêntrico, aonde ela tem que olhar para ela, que é o bem-estar dela, e os outros que dane-se. Sendo que o relacionamento é duas pessoas, né? E quando a gente diz isso, isso de tudo. Aí, essa mesma psicologia, ela faz o inverso. Ela pega muitas vezes um relacionamento que tá fadado, não um casamento, mas um relacionamento. Não, você tem que insistir e tal. Eu tenho uma métrica, né? Eu acredito isso, eu ouvi isso de um dos meus mentores e eu carrego isso. O relacionamento, o namoro, o noivado tem que dar. Ele tem que dar errado ao ponto de acabar. Tem prazo de validade, né? Ou ele acaba para um término, cada um vai para um lado, ou ele acaba esse relacionamento de namoro, noivado e vai para o casamento. Só que tem gente que está insistindo no tempo errado. Está insistindo num namoro, num relacionamento, num noivado que está disfuncional, por causa dele, por causa da outra pessoa. Hoje eu tenho a compreensão que existem muitos amores, muitas pessoas que se amam de verdade, que estão longe. Eles estão longe porque elas não se entendem, elas não conseguem ter harmonia no relacionar-se, mas se amam. Se amam, eu também concordo. E tem pessoas que vão carregar esse amor pro resto da vida. Talvez tenha 4, 5, 10 pessoas e ele vai sempre ter aquele lugar especial para aquela mulher, para aquele homem. Que se talvez fizesse assim, de um, mas não dá certo. Então, a liga não bate. Não bate. Então, aí o que acontece? Dentro de uma psicologia moderna, onde eu trabalho com esse egoísmo, eu trabalho com... Você tem que se olhar, você tem que se ver, veja se tá tudo bem para você. Não tá? Põe para passear e faz, ou insiste, olha os bônus e ônus que você vai ter que enfrentar com esse relacionamento. Mas quando se fala de casamento, muitas vezes fala, não, viu? Você já viveu tempo com ele e tal. E eu não olho dessa maneira. Uma vez chegaram Nessa linha eu concordo com você. Uma vez chegaram para mim e falaram, né, que nem uma pessoa virou para mim e falou: você viveu 20 anos e se não sente fracassado de ter. Eu falei, cara, 20 anos de casado? 4 entre namoro e noivado? Eu tenho 24 anos de história com alguém.
Eu sou vitorioso, eu tenho 24, eu não jogo para trás, eu não jogo para trás, eu não vejo como fracasso. Fracasso eu vejo muitas vezes quando a pessoa desiste de falar, não, não dou certo no amor, não dou certo. Isso é o fracasso, é quando eu me entrego a aquilo que eu não estou conseguindo alcançar. Então, quando a gente fala dentro desse processo de hoje, na prática, não cair em termos técnicos, a psicologia clássica ela sempre vai trazer esse reverberar de unificação, de cuidado da família, de cuidado das relações, de fazer um amparo ao próximo, de olhar para o outro, de eu me cuidar, eu tratar de mim, mas sem afastar, jogar o outro para longe de mim. Eu olhar para mim e entender que eu não sou o centro, eu não sou alguém autorreferente. Enquanto a psicologia moderna, ela diz, não, você é o centro. Tudo tem que Entendi. rodar na tua volta. Tudo tem que ser do jeito que você quer. Você tem que dominar tudo isso. E não é assim, a vida não é assim. Isso, na minha opinião, não é bonito nem na teoria. Não, não é não. Porque quando na prática é horrível. Eu olhar para alguém e acreditar que o mundo gira em torno de mim, aí surge, sabe o quê? Nenhum homem presta, nenhuma mulher presta. Sim. Eu, aqueles pontos, né? Homem tem medo de mulher resolvida, mulher empoderada. Mulher tem medo de um homem que. Não, tudo isso é bobeira que colocaram na cabeça de esses terapeutas sem noção, Foda. entendeu? Então, Eu penso dessa seguinte forma também. E pelo que você tá mostrando aí, deu pra ver muito claro que uma preza muito mais pela empatia e a outra muito mais pelo egoísmo. é, Onde você coloca si como principal fator e único, as suas dores vão falar maior do que qualquer outra, sim. né? Até É sempre porque um olhar, um óculos para dor, né? isso, né? E no respeitar a dor do outro, porque às vezes o não tá bom pra mim e eu sair de qualquer jeito é causar dor pro outro, É, né? Já a outra que você falou já é o beleza, eu não tô legal, então ao invés de eu abandonar, deixa eu ver se ainda tem como resolver. possibilidade, né? Porque se não houver como resolver, o outro vai estar ciente, o outro vai estar tentando melhorar também, e não vai ser uma dor frustrante pra ele, porque ele percebeu que você tentou, né? Então eu senti essa diferença nesses dois, então É. faz muito sentido. E é essa ideia, sabe, de compreender que relações, quando você fala, a relação é a coisa mais improvável. É isso mesmo. A relação é algo improvável, porque não depende só de mim. Não tem regra, não tem Não como você tem, seguir. depende de dois, e se um não quer, se um não faz acontecer, Não meu vai pra amigo lugar nenhum. Bulhões veio aqui, né? É, o O Bulhões é Bulhões irmão. ele fala o seguinte: não tem a pessoa certa, tem a pessoa que faz dar certo. Isso mesmo. Não tem a pessoa ideal, tem a pessoa que você se transforma e que você vai trazer alguém semelhante. E as relações é isso. Então, querer algo que eu não sou é até injusto, né? Perguntam sempre pra mim, falavam, mas e aí, como que eu faço pra encontrar um cara, um tal, isso e aquilo? Eu falei, então se torne essa mulher primeiro. Porque senão esse homem não vai olhar pra você. Ele não vai nem olhar pra sua direção. Se torne uma mulher fantástica, se torne uma mulher admirável. Até porque um bom relacionamento, ele começa antes de acontecer. Isso mesmo. E começa com a construção de quem eu sou, daquilo que eu aceito, os meus limites, os meus valores. Ali começa um bom, porque a partir do meu olhar, eu vou falar: não, tá tudo certo, dá para prosseguir, né? E é a partir do momento do que o que eu idealizo pra mim, eu tenho que me incluir nisso. É, No que eu estou idealizando. O Bruno de hoje, cabe ali? Putz, não cabe. Então calma aí, eu também tenho que me transformar. Não é só desejar um outro transformado, eu também tenho que me transformar. pois é. É bem isso. Irmão, queria te agradecer, infelizmente, né? A gente vai ter que finalizar. Cara, eu não tenho palavras pra agradecer de verdade a sua presença. O quanto você me emocionou no podcast de hoje. O quanto você despertou em mim um sentimento de reflexão, né? Principalmente na hora que você falou sobre o viver o presente, o estar presente, o ser contente, o contentamento com o que nós temos hoje. Cara, isso me tocou muito, isso me trouxe lembranças, me causou uma história na minha cabeça. Então eu só tenho te agradecer. De verdade, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, bater esse papo, poder
trazer toda a sua história, trazer sua bagagem, trazer conhecimento pra gente. Então eu tô muito feliz e espero que não seja a última vez. Seja a primeira de muitas que a gente possa sentar aqui e bater um papo. E eu agradeço. Agradeço muito, Bruno. Para mim foi um prazer estar com você, falando no seu podcast, né? Tão querido e respeitado entre os amigos, né? E Obrigado, uma obrigado. galera de amigos que tem se achegado a cada dia. Sim, Cara, só posso dizer para você uma coisa: continue nessa mesma pegada sua. Você é um cara humano, um cara verdadeiro, um cara gentil, um cara que transmite e passa a verdade. É fácil a gente, principalmente para nós terapeutas, falar com pessoas que a gente olha nos olhos e fala é um personagem. sim. E aqui eu não vejo personagem, aqui eu vejo um cara real, carne e osso, que tá aí na labuta, mas está sendo verdadeiro na entrega. E essa entrega, ela vai ser honrada, você pode ter certeza. Por isso, para mim, faz parte, fazer parte desse momento na sua história, porque isso vai entrar, Vai. esse tempo de começo, vai entrar para a história, para você em tudo isso. A cada podcast é uma boa lembrança que você vai carregar. Então, curta esse presente, curta esse dia de hoje, que ele se torne eterno para você. Obrigado, Obrigado, cara. obrigado pelas palavras, irmão. Obrigado mesmo, muito obrigado. Pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast, então queria agradecer vocês por terem acompanhado até aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o joinha, ative o sininho. As redes sociais do Alex vai estar aqui na descrição do vídeo. Vão lá, acompanhem o trabalho dele, que é um trabalho fantástico, né? Se você também precisar de um terapeuta, precisar de alguém para te ajudar, te auxiliar nos seus relacionamentos, na sua vida, entre em contato com ele também, né? Acompanhe lá os vídeos que ele faz, que também são maravilhosos. Um cara querido, um amigo que agora a vida me deu, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, galera. E é isso. Finalizamos mais um podcast de A a Z e um beijo no coração de cada um.